Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre o filme Peaky Blinders, O Homem Imortal e por que eu acho que foi extremamente importante o final que esse filme teve. Já vou avisar de antemão que esse vídeo vai ter bastante spoiler sobre o filme, então caso você ainda não tenha assistido e não quer estragar a sua experiência em saber qual foi o final dessa história, eu recomendo que você assista primeiro o filme e depois, por gentileza, venha até aqui o meu vídeo para entender a conclusão dessa história e como foi a minha opinião e experiência assistindo o filme. Pois muito que bem, recado dado, vamos agora ao filme. Peaky Blinders, O Homem Imortal, retrata o reinado do Duke, o filho do Tommy, após ele ser exilado no final da sexta temporada, e todos os acontecimentos que vão acontecer a partir daí. Eu gosto do início do filme porque o Tommy, ele tá naquela fase lunático. Ele tá naquela fase que ele quer escrever livro, ele começa a ver espíritos. Claro, depois do final da temporada 6, a gente consegue entender o porquê que ele vê esses espíritos. O irmão dele morreu, a filha dele morreu, a mulher dele também morreu. Todas as pessoas próximas a ele, incluindo a Polly, que é a atriz que faz ela, se eu não me engano, faleceu em 2019. Vou pegar essa informação pra colocar aqui no vídeo, caso seja verdadeira ou não. Não vou me recordar agora. Mas com esse fato, todas as pessoas que o Tommy tinha por perto morreram. A única pessoa que sobrou foi a Ada, que era a irmã dele, e o filho, o Duke. Até a mãe do Duke, ó, foi de Americanas, passou dessa pra uma melhor. Então eu entendo o porquê que o Tommy se exilou. Ele não aguentava mais tudo aquilo. E o que armaram pra ele no final da temporada 6 ajudou ainda mais ele a ficar exilado. Gente, no começo do filme, você não reconhece. Você não reconhece o chefe da gangue Peaky Blinders, que durante 6 temporadas da série amedrontou tudo, deixou todo mundo com medo e era aquela coisa, o Tommy Shelby tá chegando, não sei o quê. E a galera ficava toda empolvorosa quando eles chegavam, porque ele mudou completamente a personalidade dele. Ele escreve o livro, ele coloca muitas coisas ali, coisas pessoais que ele passou, tanto que o nome do livro é O Homem Imortal, por isso o nome do filme, inclusive, é uma grande homenagem ao livro e todo o legado do Tommy. Mas assistindo o filme, eu entendi que o Tommy precisava morrer. Por que eu acho que o Tommy precisava morrer? Porque se ele não morresse, ia dar margem para mais 3, 4, 5, 6 filmes. E já que esse filme era para encerrar a temporada, como não houve uma sétima temporada, eles transformaram em filme, eu acho que foi extremamente importante o Tommy morrer, porque além de encerrar a série e a gente conseguir ter um fechamento legal, encerrou o legado do Tommy, que não era sobre a morte da Ada. Eu acredito que, caso a Ada não morresse, o Tommy teria outra coisa pra resolver durante o filme. Porém, como a Ada morreu, ele jurou vingar a morte dela e acabou matando o assassino dela no final do filme. Mas, foi importante ele morrer por conta disso, que o legado dele, toda a jornada que ele teve durante as 6 temporadas da série, acabou. Então, eu sinto que foi um final bom, foi um final legal. Eu acho que se ele ficasse vivo, eu não ia gostar muito, porque ele fez tudo aquilo. Ele tava exilado. Ele escreveu o livro, ele via espíritos, ele voltou pra ver o filho. Tudo o que ele fez foi em vão, entende? Então, a morte dele foi mais uma morte lúdica, uma morte espiritual, vamos dizer assim, do que uma morte que precisava acontecer por roteiro de filme. Eu acho que ele morrer foi muito interessante, porque ele conseguiu resolver o que ele tinha pra resolver em vida. Então, a temporada 7, ela tinha que acontecer por conta disso, porque muitas coisas da temporada 6 ficaram pra resolver. Então eu achei importante eles trazerem esse filme, além do que é um filme muito incrível, é um filme que tem uma fotografia boa, tem uma história boa, uma história envolvente. E o Tommy, ele vai aceitando essa jornada dele, ele vai aceitando que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que se sacrificar, porque senão as coisas não vão mudar, as coisas não vão evoluir. Tanto que ele tava exilado, ele tava lá escrevendo o livro, ele teve que voltar por conta do filho. E mesmo a Ada implorando 1000 vezes pra ele voltar, ele acabou não voltando. E ela passou pelo que passou, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que se ele tivesse voltado antes, muito provavelmente, a Ada teria ficado viva. Por que eu acho isso? Caso o Tommy tivesse voltado junto com a Ada, quando ela foi procurar ele,
ela não teria sofrido aquilo porque ele ia proteger ela. Ele poderia dar uma luz e ajudar nos pensamentos dela, tudo que estava acontecendo ali. Os dois poderiam colocar juízo na cabeça do filho para trabalhar junto com eles. E dessa forma, a Ada não ia passar pelo que ela passou, porque a gente sabe que a morte da Ada, ela foi um plano do assassino dela, que inclusive pediu pro sobrinho dela apertar o gatilho. Mas como ele não conseguiu, o próprio assassino acabou fazendo. E é uma cena bem... É uma cena difícil. É uma cena difícil porque ela tá ali caminhando e o sobrinho dela se arrepende, que no caso é o filho do Tommy. Ele se arrepende. E ele tenta fazer ela sair dali, ela fugir. Só que quando ela tá olhando pra trás, quando ela olha pra frente, ela, né, enfim, ela toma vários tiros. Isso é uma coisa que ela não tava esperando e o filho dela também fica em estado de prantos, o próprio sobrinho vai ali pra ajudar. Mas quando ele vê, já tinha acontecido tudo já tava feito, e não tinha mais o que fazer. Mas é uma cena triste, porque eu gostava da Ada, assim. Eu lembro que quando eu assisti a série, lá em 2018, 2017, por aí, a Ada era uma personagem bem apagada, se vocês forem ver. Os irmãos Shelby praticamente ocupavam todo o tempo de tela, então a Ada só aparecia em momentos muito especiais. Então outra coisa que eu gostei é que eles deram esse protagonismo pra Ada, então ela apareceu muito mais, ela teve muito mais importância na história, claro, né? Que os irmãos morreram e só sobrou ela. Então eu acho que foi muito legal isso que aconteceu, eles conseguiram fazer ela ter o protagonismo que ela merecia, mas não gostei, gente. Não gostei dela ter morrido, porque foi uma morte assim que... Ai, a gente queria evitar, sabe? A gente queria evitar, não queria que acontecesse. Quando o vídeo tinha acontecido, então me deixou um pouco triste. Entendo que isso precisava acontecer pro Tommy acordar, pra ele voltar de uma vez por todas pra cidade, onde tudo acontece, e ajudar o filho a acabar com a pessoa que tirou a vida da Ada. Mas é isso, eu fiquei bem mexido, não vou mentir. Acabei de assistir o filme agora há pouco, estou gravando esse vídeo num domingo, mas é isso, a gente não espera que isso aconteça com os personagens que a gente gosta, mas a gente sabe que é importante pra série andar. Pra série não, né? Pro filme andar. A última parte do filme, ela é focada no plano do Tommy em acabar com o assassino da Ada. Então, ele volta a ser o chefe da gangue, ele volta para as roupas que ele usava, ele volta para a personalidade que ele tinha. É como se ele tivesse tirado aquela personalidade, colocado no guarda-roupa e tivesse vestido a personalidade que ele teve durante todas as temporadas anteriores da série. E começa a montar um plano para chegar até esse assassino e conseguir fazer tudo ali na moita, sabe? Ali na maciota. A gente sabe que o Toby é muito inteligente. Tudo o que ele faz, absolutamente tudo, tem um plano por trás. Vocês já perceberam? Ele consegue fazer todas as coisas girarem em torno do que ele pensa, girarem em torno do que ele tá planejando e estranhamente dá certo. Então, agora eu sinto que ele perdeu tudo, toda a família dele, exceto o filho. Então, o irmão dele morreu, a Ada morreu, a mulher, os dois filhos dele, acredito que morreram também. Então, o único irmão que tá vivo é aquele que não quer ser mencionado na família Shelby, como o Tommy mesmo falou. Então, esse plano que ele teve, esse plano que ele fez contra o assassino foi muito bom. Muito bom. Mas ali, quando ele tava no túnel, a cena que ele tava no túnel, me causou um pouco de ansiedade, porque eu tava com medo que ele não conseguisse sair a tempo, sabe? Mas no final deu tudo certo, ele conseguiu matar o assassino, ele acabou levando 2 tiros na barriga e pediu pro filho dele terminar o que ele veio fazer, terminar o que ele começou, e o filho dele acertou o Tommy com a própria bala, e assim ele teve paz. Mas eu gostei, o filme encerrou muito bem, a série teve um ótimo encerramento com esse filme, e é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.